Dá pra segurar ele assim? Fica muito feio? Pra gravação? Ou você prefere que seja aqui? Não, se conseguir segurar mais embaixo, aí como tá agora, é melhor. Tá. A minha história com o CPTI, eu acho uma história interessante. E ela começa com duas grandes mulheres na minha vida. Uma delas é a minha avó. Minha avó não trabalhava diretamente aqui com o CPTI, mas a minha avó, quando chegava a época de Páscoa, por exemplo, vinha ela e outras mulheres, às vezes mais idosas, às vezes não, que vinham aqui e preparavam chocolate, por exemplo, colocavam em forminhas para poder entregar para as crianças, né? A segunda mulher foi minha mãe. Ela começou a trabalhar no CPTI como faxineira. Depois ela foi começar a trabalhar como educadora. E devido à necessidade, né, ela teve 4 filhos, meus pais trabalhando bastante, ela teve que migrar para um outro emprego na época, uma outra oportunidade. Mas desde pequenininho, se eu não me engano, desde os 3 anos, 4 anos de idade, eu já estava ingressando aqui no CPTI. Aos 9 anos de idade, eu iniciei as atividades de música aqui no CPTI, no Projeto Alegro. Dificilmente eu consigo falar da minha vida sem mencionar o Projeto Alegro. E ali, até os meus 12 anos, fiz aulas aqui com o professor Ricardo, com o educador Ricardo, né? Fiz aulas de quarteto aqui, cheguei a fazer aulas de orquestra, a gente teve uma pequena orquestra durante um ano aqui no CPTI. E depois disso, aos 12 anos, eu ganhei bolsa numa escola chamada Centro Suzuki de Campinas, onde hoje a diretora do Projeto Alegro, ela é a dona da escola, e assim surgiu uma oportunidade de poder estudar lá. E eu passei daqui do CPTI para fazer um estudo especializado lá no Centro Suzuki de Campinas, onde eu passei 6 anos fazendo aula lá. E dos anos que passei aqui, cheios e recheados de muita apresentação, muito estudo em conjunto. Lembro que não foi fácil, né? Aqui no CPTI, para mim começar a estudar, eu tinha bastante dificuldade. Se perguntar para o educador Ricardo, ele vai saber explicar isso melhor do que eu. Meus irmãos começaram a tocar aqui dentro, que também foi um grande incentivo, um grande estímulo a continuar os estudos. E hoje ter essa satisfação, né, de poder ter passado por aqui, olhar para trás e contar essa história. Eu acho que do ponto de vista, né, da transição entre ser um educando e ser um educador, eu tive algumas dificuldades, né? Querendo ou não, eu tenho 19 anos e tenho interação tanto com as crianças aqui, né, de 8 a 14, tanto também com os adolescentes que vêm entre 15 e 22 anos de idade, né? E eles ainda me veem bastante como um semelhante, não está errado, né? Eu sou jovem também, assim como eles, né? 19 anos. E só que isso carrega também uma dificuldade, às vezes, da figura de autoridade. A gente sabe que não precisa mandar em ninguém, obrigar em ninguém, mas que dentro da sala de aula, dentro aqui da sala onde fazemos as atividades, é necessário que tenha uma certa instrução. É necessário que tenha uma leve hierarquia entre o educador e o educando para ter uma certa ordem na sala de aula. E nesse aspecto, eu ainda estou construindo isso, né? É uma dificuldade que qualquer professor mais jovem tenha, né? E esse período de transição foi importante, número 1, porque eu nunca me conformei com as crianças ou com os adolescentes ficarem apenas na realidade que já foi posta para eles, né? Eu também nasci aqui no bairro, aqui tem a unidade Vila Mendonça, no bairro do lado, ou no mesmo bairro, acredito, tem o bairro 7 de Setembro, onde eu nasci, fui criado aqui, né? Nunca saí desse bairro. Mas, mesmo nunca tendo morado em outro lugar, ou tendo uma condição financeira muito grande, tive dentro de casa uma educação boa dos meus pais, e tocando violino, como eu comentei, eu tive a oportunidade de fazer diversas apresentações.
tanto apresentações com a banda, com o coral, ou apresentações de quarteto mesmo. E, em especial, as apresentações de quarteto nos levaram a reuniões mais formais, onde o pessoal ia de terno e gravata, né? Para uma criança ver isso é diferente. A gente via terno e gravata na igreja. Agora, terno e gravata indo para uma reunião. Você via diversos palestrantes, né, comentando assuntos importantes. Na época eu não os compreendia muito bem. E você ter acesso a esse ambiente muda completamente o tipo de pessoa que você é. Hoje, mesmo tendo a mesma idade que eles, não tenho a mesma mentalidade que eles. O que me ajuda nesse processo de ser educador. Né? Você tem que pensar diferente do educando, tem que conhecer e compreender o mundo do educando, mas você tem que pensar também como educador. E ter essa experiência fora foi fundamental. Outra coisa é, também tocando violino, também participando do Projeto Alegro, eu tive a oportunidade de fazer aula com alguns professores muito interessantes. Fiz aula com o professor da Unicamp, o Adoniran Reis. Fiz aula com um professor que é ex-professor da Universidade do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E esses professores que eu tive, os professores que eu tive no Centro Suzuki de Campinas, eles mudaram completamente o meu modelo de professor, o meu modelo de assistir uma aula, por exemplo. Vendo grandes profissionais dando aula, vendo grandes profissionais me instruindo e instruindo meus companheiros, é o que me motivou. Eu descobri que é isso que eu queria fazer. Porque, como eu fui na minha primeira aula de violino, eu lembro uma vez, e o professor me disse: aqui não vai ser só uma aula de violino, aqui eu vou te ensinar a conversar diferente, né? A pensar naquilo que você está falando. Eu vou te ensinar que não é só fazer a parte técnica do instrumento, não é só fazer a parte técnica. Você tem que entender por que dá certo, ou por que não dá certo. E como eu vou passar isso para frente? Porque isso ajuda na compreensão total daquele assunto. E foram essas experiências que me levaram a querer ser um educador, a querer ser um professor, e com o principal propósito, não só da parte técnica, que é fundamental, levando em consideração que tem que tocar o instrumento, mas também da questão social, de você fazer mais do que um instrumento, é ensinar a conversar, é dar para eles a possibilidade de que não precisa passar todos os dias, né, apenas jogando bola. Se caso o seu objetivo não é ser um jogador de futebol, você pode passar lendo um livro, você pode passar estudando um instrumento, você pode trabalhar em grandes empresas, ter oportunidade de participar de projetos, como eu participei e fui parar dentro de empresas, eles também podem da mesma maneira. E isso foi fundamental. O impacto que o CPTI tem na vida de um jovem e na vida de uma criança que chega é uma coisa estarrecedora, né? Levando em consideração, vou dar um exemplo aqui que eu gosto bastante, ao invés de falar de música, eu vou falar uma coisa diferente, né? Vou falar da biblioteca que nós temos aqui, por exemplo. Muitos jovens chegam e falam: eu quero ir para uma universidade, por exemplo. Muitas crianças chegam aqui e falam: olha, na minha escola não tem o livro que eu quero. Mas aqui, quando eles chegam no CPTI e eles veem o tamanho da biblioteca, e cá entre nós, eu sou suspeito para falar, mas eu acho que ali tem uma coletânea de livros fantástica, tanto de literatura, e eu não acreditei na hora que eu estava olhando, primeira vez que eu entrei ali dentro. Tinha livros de medicina, tinha livros de direito, livros de economia, tinha livros de pedagogia, né? Tinha livros de psicologia. E muitos jovens, às vezes, não têm, eles não acreditam que é possível. Mas a partir do momento que eles entram na biblioteca, tem mesa para sentar, tem livros para eles pegarem, para eles poderem ler. Eles podem pegar o livro e levar para casa. Isso já é um ambiente, já é uma oportunidade de transformação na vida daquele adolescente, por exemplo. Na vida de uma criança, é muito diferente. Ele vai para a escola, por exemplo, de manhã, agora está entrando muito escola integral, mas antes não, né? Então, principalmente naquela época, a criança chega aqui, foi para a escola de manhã, veio para cá à tarde, ela traz, às vezes, de casa e da escola um conflito interno bastante grande. Então, eles chegam aqui, às vezes, com uma tendência à violência, com uma tendência
a ter uma linguagem imprópria para o ambiente de convivência, né? E eles chegam aqui, a conversa aqui é diferente. É verdade que nós temos que falar de um jeito que eles entendam, mas a gente não pode se deixar dominar por aquela linguagem errada que eles trazem de fora. Ensinar eles a falar corretamente é fundamental, e eles têm essa oportunidade aqui. Quantos lugares que a gente tem hoje que tem um ensino de música, por exemplo, ou um ensino de balé, ou um ensino de teatro que tenha boa qualidade para atender esse público. Ainda que tivesse, pode-se dizer, quase um em cada bairro, ainda assim seria muita criança, muito adolescente, levando em consideração que aqui as escolas não são tão longe uma da outra. Cada escola deve ter pelo menos 230 crianças, né? Então, seria muita criança, muito adolescente, muito jovem, que chegaria em uma idade como essa e às vezes não ia ter vaga. E aqui eles encontram a oportunidade de fazer todas essas atividades. E cada atividade, com um determinado profissional, eles vão ter um contato com uma linguagem diferente, contato com uma experiência diferente, uma fala que o professor vai dizer, que o educador vai transmitir para aquela criança, que vai mudar a maneira como ela pensa, vai mudar o que ela vai falar dentro de casa. E às vezes o problema que ela estava tendo, ela consegue solucionar aqui dentro, né? Nem todos os problemas são problemas externos. Muitos deles são problemas internos que as crianças trazem, né? E cabe ao educador, e o educador já vem preparado para isso, para conversar com a criança, conversar com o adolescente, sobre como a gente vai resolver aquele problema. Ou pelo menos, se não dá para entender, tem crianças que chegam com problemas mais complexos de ser resolvidos, se a gente não consegue resolver aquele problema, como é que a gente pode encaminhar para um lugar melhor? Como é que a gente pode ajudar aquela criança de outra maneira? Então, fora o recurso que a gente tem da nossa estrutura, fora o recurso que nós mesmos educadores trazemos, tem o recurso que a gente desenvolve com as crianças. E eu acho que isso impacta não só a vida da criança que entra aqui, mas da família inteira. Eu acho que isso é importante. E se eu fosse deixar uma mensagem para quem está ouvindo, eu diria que o CPT é um lugar que com certeza muda vidas, muda pessoas. E se você souber olhar com carinho, com cuidado, não só para os projetos sociais com os educadores de referência, não só para os projetos de arte, como o Projeto Alegro, como o balé, o teatro, né? Não só como os recursos que a gente tem aqui dentro, da biblioteca, por exemplo, de ter um refeitório, não só por isso, mas só pela convivência das pessoas que estão aqui. É fantástica, é uma experiência transformadora. Transformou a minha vida, transformou a vida dos meus irmãos. Né? Isso eu tô falando de mim. Se eu fosse falar dos meus irmãos, aí levaria mais tempo ainda. Meus irmãos são pessoas fantásticas, né? E eu diria que vale a pena. Valeria a pena investir nisso daqui. Valeria a pena, né, você buscar ter contato com essas crianças, ter contato com a gente. E pra gente poder, de fato, não só falar, não ficar em palavras, dizendo que a gente vai mudar a vida das crianças, mas sem fazer alguma coisa de fato. Mas sim, vindo aqui e mostrando para aquelas crianças como a vida delas pode ser diferente. Mostrar para os jovens que aquele desejo, né, de querer estudar fora, seja numa universidade fora do estado ou em algum lugar fora do país, isso não é impossível. E aqui dentro ele tem esse recurso, ele tem essa possibilidade, né? Eu diria que vale a pena investir e que transforma vidas.